Também dá extradição primeiro. Está aberta a sessão. Secretário, da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão extraordinária realizada em 1º de julho de 2005, presidência do ministro Nelson Jobim, ausente de cadamente os senhores ministros Sepúlveda pertence, Celso de Mello Eros Graus. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros da Silva de Souza. Apregoados os seguintes processos: extradições, inquérito e petição. Saúde os senhores ministros pelo retorno aos trabalhos. E temos uma série de modificações que devemos introduzir em relação, inclusive, às pautas temáticas. Até o momento, nós estamos com a pauta temática, digamos, reativa, e esse segundo trimestre vamos tentar aquilo que eu chamo de pauta temática proativa. Ou seja, nós selecionamos os processos que importam impactar temas dentro do conjunto do tribunal e escolhemos também relatores dos diversos processos impactantes. E nós vamos, então, fazer uma pauta já conversando com os relatores, no sentido de privilegiar determinados tipos de processos que importam impactar 5 mil, 7 mil. Nós temos uma impactação na ordem de 60 mil temas em relação a 42. E também acelerar algumas outras medidas que nos levariam à redução do tempo, conforme nós conversaremos oportunamente. Eu saúdo os colegas e desejamos um bom trabalho, que seguramente teremos nesse segundo semestre. E entramos desde logo na pauta, e eu chamo o relator ministro Carlos Brito. Eros Grau havia pedido vista, extradição 925, requerente governo do Paraguai, e extraditando Nelson Alhem Penha Macoy. Após o voto do relator ministro Carlos Brito, deferindo o pedido de extradição, no que foi acompanhado pelos senhores ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa, pediu vista os autos do ministro César Peluso, naquele momento. Depois, após o voto do ministro César Peluso, indeferindo o pedido de extradição, pediu vista dos autos para melhor exame o relator ministro Carlos Brito. Em seguida, o tribunal, por maioria, indeferiu a questão de ordem suscitada no sentido de conceder prisão domiciliar ao extraditando, vencidos os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, votou o presidente. E após o voto do ministro Brito, mantendo o deferimento do pedido de extradição, pediu vista dos autos o ministro Eros Grau. Ou seja, o ministro César Peluso havia pedido vista, divergiu do relator, voltou o feito ao relator Carlos Brito, e agora nós temos, então, pela concessão, pelo deferimento da extradição, o voto do relator. Joaquim Barbosa acompanhou o relator. Vamos, então, agora ao ministro Eros Grau. Senhor presidente, na sessão plenária do dia 21 de outubro passado, votei como relator pelo deferimento do pedido de extradição, advindo o pedido de vista do ministro César Peluso. Após a leitura do voto vista de Sua Excelência, o relator, ministro Carlos Brito, recolheu os autos ao seu gabinete para, ante as ponderações trazidas da divergência, analisar melhor a questão. No dia 19 de maio, o feito foi novamente posto em mesa, oportunidade em que o relator reafirmou sua convicção no sentido do deferimento do pleito, com o ministro César Peluso insistindo na divergência. O debate entre ambos suscitou dúvidas que me levaram a pedir vista, nada obstante já ter votado. Examinei os pontos controvertidos e devolvo o feito em mesa para prosseguirmos no julgamento. Começo por analisar o pedido no que tange ao crime de estafa al Estado, cuja tipificação no artigo 397 do Código Penal Paraguaio de 1914 é a seguinte: com a mesma pena do artigo supra, será castigado aquele que, com ocultações dolosas ou manifestações enganosas, prejudica ao Estado na arrecadação dos direitos de importação e exportação ou na percepção de qualquer outro imposto ou recurso que as leis assinarem ao erário fiscal. Se o culpado tem acordado com o funcionário público encarregado da arrecadação, sofrerá com dupla pena e inabilitação
até 10 anos. Pois bem, a conduta descrita no pleito extradicional, que se pretende subsumível do tipo acima, está posta nos seguintes termos. Isto é a tradução, portanto, se justifica os diretivos. Não, já veio para o português. Já veio por... Os diretivos do Banco Mercantil são responsáveis por a falsidade dos registros contábeis e por a apropriação indevida do dinheiro dos poupados por meio das contribuições do capital, supostos realizados pelos os mesmos com captações de depósitos do público, registradas na contabilidade na forma de distorção para eludir o encaixe legal e o esvaziamento do banco com empréstimos às empresas vinculadas, entre outras, o que poderia constituir uma defraudação em prejuízo dos poupados e o Banco Central do Paraguai. Fecho aspas. Ora, o simples confronto dos textos revela a discrepância entre os fatos e o tipo penal. De um lado tem-se, em tese, crimes financeiros, de outro, delitos contra a ordem tributária, uso de artifícios para sonegar tributos, de onde sobressai de logo a ausência do requisito da dupla tipificação. No que tange ao crime de estafa, tenho que o pedido padece das mesmas deficiências, uma vez que não se aponta qualquer elemento que possibilite imputar precisamente ao extraditando a prática de tal delito, ficando inviabilizada a análise dos pressupostos formais do artigo 80 da Lei 6815, notadamente o que prevê a exigência de indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias do fato delituoso. A propósito, como consta do voto vista do ministro César Peluso, os pedidos de extradições oriundos da República do Paraguai, especialmente as instrutórias, não raro vêm com instrução deficiente, como no caso sob exame. Ante o exposto, peço venha ao ministro Carlos Brito para aderir à divergência inaugurada pelo ministro César Peluso, aliás, na linha da manifestação do Ministério Público Federal. É o voto. Ministro Brito, deseja dizer alguma coisa? Eu mantenho o meu voto quanto à presença do requisito da dupla tipicidade, entendo que não ocorre a prescrição, tenho por preenchidos os requisitos formais que cercam o pleito, a exigência, né, do pleito extradicional, e por isso mantenho o voto, respeitando, evidentemente, a divergência. Ministro Joaquim Bartosi mantém a posição? Acompanha o relator, né? Ministro Gilmar Mendes. Não tinha votado. Não tinha votado aí. Não. Com o relator. Vossa Excelência? Com o relator. Com o relator. Ministra Ellen Grace. Também eu, senhor presidente, com o relator, convênia aos votos divergentes. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência, sem, no entanto, pronunciar-me, no caso, em harmonia com a ótica do ministro Peluso, quanto ao que seria o crime societário, o crime de estafa considerado o Estado. Faço, tendo presente, a manifestação do Procurador-Geral da República. Aponta Sua Excelência que há realmente uma deficiência na formulação do pedido extradicional quanto ao crime de estafa ao Estado, contrabando a ponto de não permitir a observância do princípio da dupla tipicidade. Sob esse ângulo, sob o ângulo da instrução do próprio pedido formulado pelo governo do Paraguai, eu indefiro a extradição presente esse crime. Quanto ao crime de estafa, aquele que, com a intenção de obter para si ou para terceiro um benefício patrimonial indevido e, mediante declaração falsa sobre um fato, produzir em outro erro que lhe induza a dispor no todo ou em parte seu patrimônio, o nosso estelionato, aqui se observar realmente a incidência da prescrição,
não se aplicando uma lei posterior ao fato. Seria aplicável a lei posterior caso mais benéfica quanto ao acusado. Subscrevendo, portanto, o parecer da Procuradoria do Procurador-Geral da República, então procurador, doutor Cláudio Fonteles, indefiro a extradição. Ministro Veloso. Senhor presidente, eu peço licença à divergência para acompanhar o voto do senhor ministro relator. Ministro. Senhor presidente, desculpe. Peço vênia para acompanhar a divergência iniciada com o voto do eminente ministro César Peluso. Entendo que os aspectos que agora vêm de ressaltar os eminentes ministros Eros Grau e Marco Aurélio bem realçam o caráter da insuficiência instrutória deste pedido extradicional, além da consumação na espécie da prescrição penal relativamente ao delito de contrabando ou estafa contra o Estado, o que foi bem colocado em destaque tanto no parecer da douta Procuradoria-Geral da República, como nos votos que me precederam. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho a divergência iniciada pelo eminente ministro César Peluso e indefiro o pedido de extradição. Estou enganado, está empatado a votação. Se Vossa Excelência acompanhar, empata. Não, então está 1, 2, 3, 4, 5 pelo deferimento, 4 pelo indeferimento. Presidente, eu me sinto na contingência, realmente. A memória já não me auxilia. Pé de vista. 2 votos muito profundos, muito bem fundamentados. Se me forem entregues as notas taquigráficas com rapidez, prometo trazer na sessão seguinte. Já determino, então, a patrigrafia que providencia imediatamente a remessa das notas gráficas, ainda nesse dia de hoje ou pela manhã, ao ministro pertence. Proclamo o resultado. O tribunal deferiam a extradição ministros Carlos Brito, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Ellen Grace e César Veloso, e Carlos Veloso, e indeferiam a extradição os ministros César Peluso, Marco Aurélio, Eros Grau e Carlos Maia, e Celso de Mello. Pediu vista, o ministro pertence. Ministro Marco Aurélio, habeas corpus 83.228, paciente Denilton Marcondes Venâncio, e Dálcio Moreira Carneiro e Edson Lobo Marques, impetrante é Denilson Marcondes Venâncio. Após o ministro Marco Aurélio, pertence com vista. Após o voto do ministro Marco Aurélio, o relator, que dava como incompetente a corte para julgar o habeas corpus e determinava a remessa dos autos ao Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, pediu vista, o ministro pertence. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, no qual se imputa com a ação a turma recursal de juizado especial criminal. E de vista dos autos após o voto do eminente ministro Marco Aurélio, relator, que dava pela incompetência do Supremo para julgar o habeas corpus e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Já à época do pedido de vista, o voto do relator dissentia de precedentes do plenário afirmativos da competência originária do Supremo. Assim, verba e graça, HC 71.713/94 pertence, 75.308/97 Sanches, 76.915 ministro Marco Aurélio vencido, e após a emenda constitucional 22 de 99, o HC 79.570 de 99, Maurício Correia. Na emenda do primeiro, HC 71.713, consignei STF, competência originária e habeas corpus contra a coação imputada à turma de recursos dos juizados especiais. Na determinação da competência dos tribunais
para conhecer de habeas corpus contra a coação imputada a órgãos do Poder Judiciário, quando silente a Constituição, o critério decisivo não é o da superposição administrativa ou da competência penal originária para julgar o magistrado coator ou integrante do colegiado respectivo, mas sim o da hierarquia jurisdicional, assim HC 71.524, questão de ordem, Moreira Alves. Os tribunais estaduais não exercem jurisdição sobre as decisões das turmas de recurso dos juizados especiais, as quais se sujeitam imediata e exclusivamente à do Supremo Tribunal, dada a competência deste, e só dele, para revê-las mediante recurso extraordinário. Assim se decidiu na reclamação 470, de que fui relator. Donde só poder tocar ao STF a competência originária para conhecer de habeas corpus contra a coação a elas turmas atribuída. Votos vencidos no sentido da competência do Tribunal de Justiça do Estado, salvo engano, o ministro Marco Aurélio e o ministro Neri. Posteriormente, o tribunal deu por pacificada a jurisprudência da Corte com a edição da súmula 690. Compete originariamente ao Supremo Tribunal o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Não há argumentos novos a considerar. Data vênia, conheço do habeas corpus, é meu voto. O ministro pertence e mantém a jurisprudência e a súmula. Ministro Eros Grau. Vou acompanhar, pedir vênia para acompanhar o Joaquim ministro. Barbosa. Acompanho. Presidente, apenas para ressaltar que voltamos a discutir, no caso, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus impetrado contra ato de turma recursal, né? E, então, no voto que proferi, já vai há algum tempo, ressaltei que houve a edição de uma emenda constitucional, a 22/96, para explicitar algo que, para mim, já se continha na Carta de 1988, a ausência de competência do Supremo para julgar habeas corpus impetrado contra ato de tribunal que não tenha a estatura de superior, a qualificação de superior. Mas, após termos concluído que competiria à Corte apreciar habeas contra ato de turma recursal, nós acabamos elucidando a competência para julgar mandado de segurança, que também é uma ação constitucional, contra ato de turma recursal. E aí entendemos que a competência é do tribunal. Não, entendemos que é da turma, ministro. Não, entendemos que é da turma. Não, e contra ato. No habeas corpus, ao não ser o Supremo Não, Tribunal, contra ato, eu não nenhum órgão colegiado eu não me julga habeas refiro. corpus contra a sua própria Eu não me decisão. refiro a ato, né, do juizado em si, eu estou aludindo a ato impugnado mediante a impetração de turma recursal. E aí eu citei em meu voto os precedentes da Corte sobre a matéria. Nós assentamos que a competência é do Tribunal de Justiça. Aludi aos mandados de segurança 23354, relator ministro Celso de Mello, ao mandado de segurança 23525, também relator ministro Celso de Mello, 23826, relator ministro Moreira Alves, 23945, relator ministro Sepúlveda Pertence, 24295, relator ministro Nelson Jobim, que nos preside a sessão, 24325, relator ministro Maurício Correia, 24340, relator ministro Gilmar Mendes, 24370, relator ministro Sidney Sanches, e, por último, 24598, relator ministro Carlos Brito. E apontei que surge um paradoxo no que, mesmo diante da emenda, restringindo a competência do Supremo quanto ao habeas, considerados atos de tribunais superiores, né? Mesmo diante dessa emenda, nós assentarmos agora que temos a competência para julgar habeas contra ato de turma recursal. E, no caso, a se caminhar para essa conclusão, teremos que lastecer também
a previsão quanto ao recurso ordinário. O recurso ordinário constitucional para admitir, quem sabe, esse mesmo recurso contra os pronunciamentos das turmas recursais. Por isso, reafirmo, presidente, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar o habeas corpus considerados incidentes, considerados condenações em causas penais reveladoras de infrações de menor potencial ofensivo. E mantenho o voto. Ministro Carlos Brito. Eu gostaria de lembrar a turma apenas, sem reviver ao plenário, sem reviver toda essa discussão, que toda essa discussão houve, e realmente houve uma divisão grande do tribunal, sob a emenda constitucional 22, no plenário, no HC 79.570, reafirmado por ambas as turmas e consolidado na súmula 690. Eu não vi apenas argumento novo para rever uma súmula aprovada por esta composição do tribunal. Então, com todas as venas, mantenho meu voto. Carlos Brito. É o argumento que também me leva a acompanhar o ministro Pela Pertence. competência. Pela competência. Também. Com a Certo, devida vênia do ministro Marco Embora Aurélio. não muito convencido, esse também é um argumento que me leva a manter o voto. Ministro Gilmar. Ellen. Também, senhor presidente, além do citado HC 79.570, eu refiro o HC 79.865, de lavra do eminente ministro Celso de Mello, na linha de orientação agora adotada pelo ministro Sepúlveda Pertence. Carlos Veloso. Senhor presidente, nos habeas corpus 71.713 e 75.308, restei vencido na companhia honrosa dos ministros Marco Aurélio e Nélida Silveira. No habeas corpus 79.570, também restei vencido, agora na companhia, inclusive de Vossa Excelência, senhor ministro Jobim, do ministro Galvão e do ministro Nélida Silveira, que reiterou o seu voto. Eu penso que é hora de revirmos essa jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal não deve, não pode julgar essas questões pequenas, crimes de praticamente nenhuma significação. Esses habeas corpus vêm ao Supremo Tribunal Federal diretamente, em detrimento, senhor presidente, das magnas questões constitucionais. Esses habeas corpus distraem, data vênia, o Supremo Tribunal Federal. De modo que, em termos de política judiciária, seria interessante que o Supremo Tribunal Federal revisse o seu entendimento. Perfeito, ministro. Isto não evitará que a questão suba ao Supremo Tribunal, ministro. Apenas também sobrecarregará o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça. Muita vez... E a nossa experiência chega. Muita vez vai terminar lá. São 27 imagine, tribunais de ministro Marco justiça e Aurélio. 5 regionais federais Outro dia- e um único Supremo Tribunal Federal. Outro dia, em Minas, conversava com alguns juízes federais e eles diziam isto. Praticamente em cada esquina há um juizado especial. E o Supremo Tribunal é a segunda instância desses juizados. E eu penso que o Supremo Tribunal Federal, os eminentes colegas, deveriam meditar sobre a importância das decisões da Suprema Corte, nas questões constitucionais, nas ações diretas, nos recursos extraordinários, vale dizer, no controle difuso. Estas pequenas questões distraem o Supremo Tribunal Federal, roubam-lhe o tempo. Eu não vejo nenhum inconveniente, nenhum prejuízo para os impetrantes, para os pacientes que queiram impetrar habeas corpus contra a turma recursal. Repito, não vejo nenhum prejuízo em deixá-los passar pelos tribunais de segundo grau antes de chegar e pelo Superior Tribunal de Justiça
antes de chegarem ao Supremo Tribunal Federal. O réu escolherá ou impetrará habeas corpus ao Tribunal de Justiça ou recorrerá extraordinariamente ao Supremo Tribunal. Eu penso, Excelência, mas que aumenta o caos. Vossa Excelência conhece os trabalhos judiciais e sabe que ninguém vai procurar amparo num recurso extraordinário em que a questão é puramente jurídica, ao habeas corpus em que, apesar de não se examinar profundamente a prova, alguma coisa dela se tira proveito no julgamento de todo o habeas corpus. De modo que, senhor presidente, eu estou em clima de despedida. Estou pensando mais no Supremo Tribunal Federal, nos meus colegas que ficarão aqui e naqueles que virão depois. Eu peço licença ao meu eminente colega, ministro Sepúlveda Pertence, cujos votos e cujas manifestações tenho o costume de não só acompanhar, mas também de aplaudir, para reiterar os votos que proferi nos habeas corpus 71.713, 75.308 e 79.570. Assim, Propõe a revisão da súmula. por enquanto, Ministro, por aqui só se enquanto, vota contra a súmula. sim, propondo a por revisão. enquanto, claro, por enquanto, não. Sim, O estou dizendo, Supremo ao final, já, se vitorioso. já decidiu contra a súmula e depois cancelou. Exato. É o que eu proporia. É o que eu proporia em nome das grandes questões que merecem maior meditação por parte dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Dou pela incompetência, portanto, do Supremo Tribunal Federal. Proposta revisão da súmula, diz o artigo 113 do Regimento Interno, que se impõe o sobrestamento do feito. Daí a indagação feita ao eminente ministro Carlos Veloso pelo ministro Pertence, sobre se Sua Excelência, acompanhando o voto do eminente ministro Marco Aurélio, estaria, juntamente com o relator, propondo essa revisão da súmula. Eu, senhor presidente, Então, seria interessante Sim, a própria recordação dos que precedentes propuséssemos. mostra que não se trouxe um argumento novo. Datamente. senhor presidente, embora registrando as ponderações feitas pelos eminentes ministros Carlos Veloso e Marco Aurélio, eu, no entanto, peço vênia para, na linha da divergência inaugurada pelo ministro Sepúlveda Pertence, manter o enunciado da súmula 690, que aplica ao caso. Acompanha a maioria. O tribunal, então, proclama o resultado em relação a essa preliminar. O tribunal, por maioria, deu pela competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do habeas corpus, vencido o ministro relator Marco Aurélio Carlos Veloso. Ministro Marco Aurélio, pode prosseguir no mérito? Sim, presidente, no mérito, eu estou concedendo a ordem. O ato do juízo de direito, assentando a impossibilidade de ter-se como extinta a punibilidade quanto aos advogados Denilson e Dálcio, não merece prosperar. A petição do querelante, de folha 94 a 96, deixa extremo de dúvidas que houve o que denominado de retratação indireta. Pleiteou-se de qualquer forma fossem excluídos da queixa-crime os citados profissionais, o que se coaduna com o perdão previsto no artigo 51 do Código de Processo Penal, instituto inconfundível com a renúncia, sempre a preceder, esta última, a propositura da ação privada. O perdão é exercitável a qualquer altura do processo, somente sofrendo a peia decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória. No particular, procede o inconformismo demonstrado. Incumbia ao juízo julgar extinta a queixa-crime contra Dálcio e Denilson. No que sobejou a queixa em relação a Edson Lobo Marques, ter-se-ia que observar, mais uma vez,
o artigo 51 do Código de Processo Penal. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. De qualquer forma, a inexistência de justa causa é flagrante. O constituinte não responde criminalmente, considerado delito contra a honra, pelas peças subscritas pelo constituído. A responsabilidade pelo que é sacado é apenas do representante, tendo em vista o elemento subjetivo dos tipos. Descabe vislumbrar na espécie dolo do outorgante da procuração dos poderes e, portanto, da parte representada no processo, considerados arrazoados, formalizados pelos profissionais da advocacia. Assim, há de ser concedida a ordem para trancar-se a queixa-crime. Como voto? Ministro Elvis Grau. Vou acompanhar. Joaquim Barbosa. Acompanho. Alguma divergência? Você estava representando. O autor não teria moral, né, para pleitear um certo valor, né? E aí, Tribunal, prosseguindo. o autor da ação civil entrou. Injúria. Eu acompanho o ministro relator. Eu deixo para... deixo em reserva a afirmação apodítica de que jamais a parte responderá pelo dito por seu advogado em seu nome. Hein? Não, eu defendi advogado na hipótese contrária, Excelência. A apresentação de uma delação à polícia, de uma notícia crimes à polícia, com relação a um determinado cheque, que se veio apurar fora dado em garantia, quer dizer, contra o que presume-se a parte tenha levado ao senhor advogado. Aqui é no campo civil, não foi no campo penal. Não, no campo penal. Porque no campo penal se Foi exige habeas corpus em relação ao próprio advogado, porque sequer o advogado pode defender-se dizendo que apenas veiculava, o que lhe fora levado pelo cliente, porque isso estaria coberto pelo sigilo profissional. Então, é indefensável para o advogado. Quer dizer, então, eu me reservo, sobretudo, em matéria de calúnia. Agora, no caso, se trata de injúria, eu não tenho dúvida. Aí só subscrito pelo... Prosseguindo, o tribunal concedeu a ordem por unanimidade nos termos do voto do relator. Ministro Gilmar Mendes. Impedido o ministro Carlos Brito. Recurso ordinário em habeas corpus, 85.243. Requerente Luiz Carlos Finhold Pereira e requerido relator do habeas corpus 85.086. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de Lúcio Carlos Finhold contra a decisão proferida pelo ministro Carlos Brito no HC 85.086, com o seguinte teor. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LCFP, condenado a 15 meses de prisão por infração ao artigo 235 do Código Penal Militar. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrendo das condições em que o paciente está cumprindo a reprimenda imposta. Afirma que o estabelecimento tem como móvel somente uma cama, não tem mesa, nem cadeira, nem armário. Prossegue aduzindo que nesse ambiente cativo o paciente não tem nenhum contato com o mundo exterior, pois não pode portar telefone celular, não pode assistir televisão. Ademais, o constrangimento se agravaria pelo fato de o condenado estar recolhido preso em um batalhão cujo comandante é inferior hierarquicamente ao apenado. Por fim, sustenta o impetrante a ilegalidade da condenação, haja vista que o tipo penal incriminador não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Feito esse breve relato, decido, dizia o ministro Brito. Como bem salientaram as informações prestadas pelo Superior Tribunal Militar, a óbice formal para a apreciação do URIT é que o fundamento da impetração relativa às condições de cumprimento de reprimenda imposta ao paciente não foi suscitado perante as instâncias ordinárias. Assim, consoante a reiterada jurisprudência desta Casa Maior de Justiça brasileira, não é possível conhecer da impetração pena de inadmissível supressão de instância. Do mesmo modo, também não é possível conhecer da impetração no tocante ao segundo fundamento, recepção do artigo 235 do Código Penal Militar, pela atual Carta da República. É que a questão já foi analisada por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 82.760.
manejado pelo mesmo impetrante, tendo como objeto a ação penal ora impugnada. Naquela ocasião, ficou assentado que o dispositivo visa coibir a prática de qualquer ato libidinoso, homossexual ou não, nas dependências militares. Com isso, a lei busca resguardar, sobretudo, a ordem e a disciplina castrense, e não a incriminar determinada opção sexual, até porque, se tal ocorresse, haveria inconstitucionalidade palmar por discriminação atentatória ao artigo 3º, inciso 4º da Carta Magna. Assim, o presente habeas corpus constitui mera reiteração de pedido anterior já apreciado, incabível, portanto, à luz da remansosa jurisprudência desta colenda Corte. Ante o exposto, frente aos artigos 38, 8.038, 22, etc., determina o arquivamento dos autos, nega o seguimento, etc. Alega o recorrente a nulidade da decisão condenatória por suposta utilização de provas colhidas tão somente na fase inquisitorial, inconstitucionalidade do artigo 235 do Código Penal Militar, violação ao princípio da presunção de inocência pelo indeferimento do seu pedido de transferência para reserva. Parecido para quê? Pelo arquivamento do recurso. Tal como a Procuradoria da República, também eu analisei o presente recurso como habeas corpus originário. Apreciado primeiramente pela turma, apresentei questão de ordem para que fosse anulado o julgamento, pois a segunda turma carecia de competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus. A turma, então, em sessão de 17/5/2005, invalidou o julgamento e determinou a submissão do feito ao plenário e ao relatório, senhor presidente. Em relação à alegação de nulidade da decisão condenatória, por estar baseada em provas obtidas apenas no inquérito, tal pedido é mera reiteração do HC 84.316, ministro Carlos Brito, julgado pela primeira turma, em 24/8/2004, em acórdão que restou assim emendado, e eu transcrevo. O recorrente sustenta ainda violação ao princípio da presunção de inocência decorrente do indeferimento do pedido de transferência para reserva. Trata-se de matéria nova, não alegada nos habeas corpus anteriores, que pretende a discussão de legalidade de ato administrativo, discussão esta inviável em sede de habeas corpus. Quanto à suposta inconstitucionalidade do artigo 235 do Código Penal Militar, a primeira turma desta Corte, ao apreciar o habeas corpus impetrado em favor do corréu do paciente, acompanhou o voto do relator, ministro Carlos Brito, no seguinte sentido. Consoante relatado, o paciente foi condenado por infração ao artigo 235 do Código Penal Militar, que tipifica a seguinte conduta: praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar, detenção de 6 meses a 1 ano. Trata-se, portanto, de dispositivo que visa coibir a prática de qualquer ato libidinoso, homossexual ou não, nas dependências militares. Com isso, a lei busca resguardar, sobretudo, a ordem e a disciplina castrense e não a incriminar determinada opção sexual, até porque, se tal ocorresse, haveria inconstitucionalidade. Com efeito, vale destacar os seguintes comentários ao artigo 235 do Código Penal Militar. Colho de uma análise de Selma Pereira Santana. Pederastia, perspectiva penal militar. O tipo penal constitui um crime militar ratione persone e ratione loci, ou seja, somente pode ser praticado por militar, quer por ação, quer por omissão, em lugar sujeito à administração militar. É constituído de 2 elementos necessários à sua tipificação, quais sejam prática de ato libidinoso e em lugar sujeito à administração militar, sendo importantíssimo ressaltar a irrelevância que o ato tenha sido homossexual ou não. Com tais esclarecimentos, diz a autora, acreditamos estar iludida qualquer convicção mal formada a respeito da opção sexual poder gerar responsabilidade penal no Código Castrense. O ministro Moreira Alves, senhor presidente, no HC 79.285, assim se pronunciou sobre a constitucionalidade do artigo em questão. Inexiste a pretendida inconstitucionalidade do artigo 235 do Código Penal Militar por ofensa ao artigo 5º 10 da Constituição Federal, que dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Com efeito, a inviolabilidade da intimidade não é direito absoluto a ser utilizado como garantia à permissão de prática de crimes sexuais, principalmente em face de outros princípios constantes da Carta Magna. Assim, a própria Constituição, em seu artigo 227, parágrafo 4º, é enfática ao determinar que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente, atos que se fazem as mais das vezes na intimidade. E esse dispositivo do Código Penal Militar prevê como delito praticar ou permitir o militar
que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar, visando, portanto, a resguardar a disciplina que, consoante o artigo 142 da Carta Magna, é uma das bases sobre as quais se organizam as Forças Armadas. HC 79-285. Assim, a compreensão do artigo 235 do Código Penal Militar há que ser feita no sentido de reprimir condutas inadequadas ao ambiente da caserna, independentemente da opção sexual dos agentes envolvidos. Nesses termos, conhecendo o presente recurso como habeas corpus, o meu voto no sentido de se indeferir à ordem. Caso, ministro, o ato impugnado é o acórdão da turma? Eu acordo, é a decisão Monocrático. do ministro... Ministro Carlos Brito. Não seria o caso de receber como agravo? Porque a decisão do relator, né? Por causa da súmula 606 do Supremo. Sim. Porque se nós Em dois admitirmos... momentos, nós entendemos que a súmula, o enunciado da súmula 606 subsiste após a promulgação da Constituição de 88. No HC 79.570, pleno, e, posteriormente, no HC 80.082, quando se cuidava exatamente de uma adesão monocrática do relator. Aceitou, senhor? Não, entendeu-se que incidia a súmula 606 e, portanto, não caberia recurso Não caberia. ordinário em habeas Sim, corpus. mas o relator conhece como habeas Como corpus. habeas corpus. Como habeas corpus. E o ministro Marco Aurélio propõe que se conheça como recurso de agravo. É curioso, porque como foi formulado o pedido como recurso de habeas corpus, foi inclusive distribuído para a segunda turma. Sim, exatamente. Por isso que deu a... Eu tenho a impressão de que a proposta do ministro Marco Aurélio, no sentido de que se conheça. Sim, porque conhecer originariamente de habeas corpus contra a decisão monocrática do relator, vamos É verdade. afogar o pleno. Então, eu adiro. Conhecendo como recurso de agravo, então. Na linha da proposta. E negando o provimento. Ok? Presidente, Manda para a turma, né? Não. quanto ao A mérito... decisão monocrática do ministro Carlos Brito. Mas- Então, a rigor, iria para a primeira turma. Exato, mas veio a... Já veio o está pleno? aqui. Sim, mas Estando aqui, ele julga. o relator continuaria, o ministro Carlos Brito. Hein? Sim, continuaria o ministro Carlos É verdade. De maneira que nós temos que determinar a remessa. Na verdade, Isso é a verdade. melhor é verdade. solução é essa. Temos que remeter. E Nós aí- determinamos a remessa... É isso. Remessa como É. agravo. É, verdade. Conhecemos como agravo e remetemos à turma. é isso? Remetemos a turma. E encaminhamos ao ministro Carlos Brito, que é Continua o o relator. autor da decisão, que cabe a ele relatar o agravo também. O tribunal, por unanimidade, tu reformula todo esse teu voto aí? O tribunal, por unanimidade, conheceu como agravo e determinou a remessa ao relator. Ministro... Não, a turma, não o relator. Não, vai ao relator, porque ele pode reconsiderar. Ele vai para o... Julgamento pela turma. Sim, julgamento pela turma do agravo. Ministro Marco Aurélio, questão de ordem, inquérito 2116, autor Ministério Público Federal, indiciado senador Romero Jucá e Paulo Peixoto, ou Paulo de Souza Peixoto. Vou lá, Vossa Excelência. Presidente, a Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Roraima requereu a quebra dos sigilos bancário e fiscal, bem como dos dados referentes aos cartões de crédito usados por Carlos Magno Soares da Costa, Mauro da Rocha Freitas, Augusto José Monteiro Diogo Júnior, Francisco Bosco Feitosa, Paulo de Souza Peixoto e Romero Jucá Filho. Daí a razão de estar trazendo o processo em questão de ordem, já que há no ar, pelo menos, né, um vício que estaria a contaminar todo o inquérito. Né? No ar, né? Por enquanto no ar. Vamos ver se fica no papel. Em síntese, a peça revela que o inquérito foi instaurado em face de ofício encaminhado pela Central dos Assentados de Roraima, à Superintendência Regional do INCRA, juntamente com fita magnética de gravação
sem que restasse esclarecido como veio a ser obtida essa fita. Então, na representação que objetivou o deferimento das diligências, ventilou aquele órgão a possibilidade de esta Corte vir a evoluir relativamente à teoria dos frutos da árvore envenenada, aludindo à escassa maioria que rechaçou prova alcançada ilicitamente a contaminar as demais e que, a partir dela, foram viabilizadas. Ouvido o Procurador-Geral da República, manifestou-se este da seguinte forma: verifica-se que o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal foi bem delimitado pelo ilustre delegado da Polícia Federal, Dr. Christian Luiz Barr, conforme folhas tais, o que facilita e ordena o trabalho de investigação da polícia. Diante disso, o Ministério Público Federal não encontra óbice ao deferimento do pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal das pessoas discriminadas às folhas, e aqui se complete o quadro apuratório. Opina favoravelmente ao pedido de dilação de prazo. Sugiro o prazo de 60 dias, tal, Brasília, Procurador-Geral da República, doutor Cláudio Fonteles. Trago o processo em questão de ordem ao plenário, tendo em vista o dado que deu origem a este inquérito e o precedente referido, que foi formalizado quando do julgamento do habeas 69912, pleno, relator ministro Sepúlveda pertence, bem como o alcance em si das diligências pretendidas ao relatório. E o voto? Presidente, é extremo de dúvidas, agora já estou aqui no papel. Aqui a portaria número 2/3 foi formalizada a partir da carta-denúncia de folha 5 e do conteúdo de fita magnética que, degravada, impulsionou o seguinte despacho do delegado de Polícia Federal lotado na Superintendência Regional em Roraima. O senhor Antônio Ailton da Silva, secretário da Central dos Assentados de Roraima, conseguiu realizar uma gravação ambiental na qual supostamente seria um dos interlocutores o senhor Paulo Peixoto, prefeito municipal do Cantá, solicitando propina em obras realizadas por intermédio de convênios com órgãos federais. Ocorre que o secretário do CAR, que é a Central de Assentamento de Roraima, na sua provável busca por justiça e providências, encaminhou cópia da gravação realizada para os mais diversos e variados órgãos da administração pública e do Poder Judiciário. Contudo, como são necessárias investigações, todas estas gravações, juntamente com um disquete que especifica as obras contratadas pela Prefeitura, estão sendo encaminhadas para esta superintendência, gerando diversos expedientes, todos relativos, uma vez que de um para outro só muda o destinatário, e se forem juntados ao inquérito, tal, em nada contribuirão para a investigação. Portanto, determino. No rol, digo eu, das garantias constitucionais, conta-se com parâmetros reveladores do devido processo legal, e este há de ser tomado de forma linear, apoiando também inquéritos. Está proclamado com envergadura maior que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, inciso 56 do artigo 5º da Lei Fundamental em vigor. Ora, presentes as obras e o emprego de recursos públicos, não é dado sequer estabelecer um elo com a atuação da Central de Assentados de Roraima. A gravação teria decorrido de procedimento escuso, suscetível de ser tomado como a bisbilhotar a atuação de terceiros. A escuta em si, no ambiente no qual travados os diálogos, foi feita sem que se saiba sobre os parâmetros respectivos, a forma utilizada por particular. Inegavelmente, a gravação consubstanciou o meio ilícito de obtenção de elementos, visando a alcançar dados passíveis de ensejar quer o inquérito policial, quer futura ação penal. Aliás, ao que tudo indica,
ante a escassez de elementos até aqui levantados, busca-se, a partir da gravação extravagante de meio ilícito, aprofundar, com ato de constrição da maior envergadura, a quebra dos sigilos, as investigações. Tem-se procedimento contaminado por vício na origem, ou seja, pela existência de dado básico, a fita, com a gravação das conversas, obtida essa fita ilicitamente. Daí, em vista da representação concernente à quebra de sigilo bancário, fiscal e de contas relativas a cartões de crédito de diversos cidadãos, apresentar o processo em questão de ordem para definir se há sequência ou não, e, sendo positiva a resposta, o deferimento das diligências pretendidas. Quando do julgamento do inquérito 657, em 12 de agosto de 1993, relatado pelo ministro Carlos Veloso, em situação menos favorável, ante o fato de a gravação ter sido feita por um dos interlocutores, o que não é o caso, né? Assim expressei-me. Disse, então, solicitei vista destes autos, após sinalizar quanto à impropriedade de esta Corte via receber a denúncia, com base apenas em uma fita gravada clandestinamente. Se é certo que o Código de Processo Civil revela que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados em dispositivo nele contido, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação e a defesa, sendo que qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitia a conformidade a normas aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, não menos correto é que os aludidos preceitos não se sobrepõem à Carta da República, no que consigna como garantias constitucionais a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, bem como a inadmissão em qualquer processo de provas obtidas por meios ilícitos. Ora, tratando-se de gravação obtida de forma ardilosa e incorreta, mediante a prática condenável de escamotear um gravador, era o caso menos favorável, né? Se não me engano, o caso Magre, né? Foi. Uhum. 657. Ora, tratando-se de gravação obtida de forma ardilosa e incorreta, mediante a prática condenável de escamotear um gravador visando a obter a armazenagem de informações, forçoso é concluir que se está diante de prova indiciária alcançada por meio ilícito, ao arrepio não só dos padrões éticos e morais, como também da própria Carta, no que preserva a intimidade da pessoa. Não vejo, senhor presidente, diferença substancial entre a gravação feita por terceiro, que é o caso, né, até mesmo provocada por um dos interlocutores, mediante interceptação, e aquela decorrente da gravação procedida à sorrelfa por um destes últimos. O meio utilizado não merece o endosso desta Suprema Corte, ainda que se tenha em mira a persecução criminal, tendo em conta ato de servidor ou agente do poder. O interesse público não se sobrepõe aos aspectos éticos e morais, mas com estes deve estar em perfeita comunhão, isto sem que se considere a intimidade protegida constitucionalmente. Não é crível que se confira a uma gravação obtida clandestinamente eficácia suficiente a respaldar o recebimento de uma denúncia, para, após, no julgamento da ação penal, declarar-se que se trata de prova conseguida por meio ilícito. O princípio lógico da não contradição estará ferido de morte. Contudo, na assentada em que teve início, então eu prossegui. Em síntese, presidente, nós estamos diante de um processo, de um inquérito que foi instaurado, considerada apenas essa fita, esse elemento indiciário revelado por uma fita gravada
por terceiro, não se sabe quem, né, de conversa entre pessoas. Eu cito aqui os precedentes sob o ângulo da contaminação. Habeas corpus 72.588, pleno, relator ministro Maurício Correia. Habeas corpus 73.351, primeira turma, relator ministro Ilmar Galvão. Habeas corpus 74.116, relator ministro Nery da Silveira, segunda turma, e redator para o acordo, o ministro Maurício Correia. Habeas 75.007, segunda turma, por mim relatado. Habeas 80.948, segunda turma, relatado pelo ministro Nery da Silveira. Habeas 80.949, primeira turma, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, e resolvo a questão de ordem no sentido do trancamento do inquérito. Quer dizer, tratava-se de uma conversa com suposta proposta de corrupção passiva ou coisa que o valha. Gravação ambiental. Ambiental. No caso de gravação ambiental. Um meio ambiente certamente contaminado. Certamente. Voltar. Ministro Asgal. Os precedentes nossos, inclusive na aceitação da teoria dos frutos da árvore venenosa, são de interceptação telefônica. Exato. Antes da autorização, antes da regulamentação legal, ou ilícita, quer dizer, sem autorização judicial hoje. Agora, quanto à interceptação, primeiro a gravação por um dos interlocutores ou a gravação ambiental, a questão é muito mais complexa. Falar-se em intimidade. Quer dizer, não há violação de comunicação telefônica, que ali é proteção da comunicação. Né? Agora, intimidade. Mas qual seria, sob o ângulo da intimidade, a diferença entre uma ligação telefônica e uma conversa a entre duas interceptação pessoas? telefônica é outra coisa. É uma proteção constitucional de comunicações. Trânsito de comunicações. Do trânsito das comunicações. Não é do conteúdo. Agora, nós já decidimos. Deixemos aquele caso em que não houve decisão definitiva. Tá? Mas a gravação por interlocutor com autorização, 69.204, Carlos Veloso. Gravação pela polícia com autorização de os interlocutores vítima de concussão de outro, exclusão da licitude. HC 74.678, Moreira Alves. Estou procurando... este, do plenário, gravação de proposta de tráfico de influência ou exploração de prestígio, licitude, idoneidade para informar denúncia, HC 75.338 do plenário Nelson Jobim, incidos Marco Aurélio e Celso de Mello. Gravação ambiental por interlocutor vítima de concussão, legítima defesa, RE 202.081. Legítima defesa. Galote. Certamente uma gravação procedida por um dos interlocutores. Aqui não. Aqui, Então, como eu disse, nós no vamos voto, uma dizer verdadeira bisbilhonice. E se numa assembleia, um funcionário público, enfim, comete corrupção passiva, é proibida a gravação ambiental. Ministro, mas era um desta ambiente... fala, desse discurso. Ministro, não era um ambiente propriamente público, aberto ao público, né? Seria uma conversa entre pessoas entre marido e mulher. E a colocação a sorrelfa no recinto de um gravador. Qualquer interlocutor pode divulgar aquilo. Aliás, ele tem Aí, que divulgar, dizer, se não for, estando em causa for de chamado interceptação telefônica, a juízo. Só os valores da intimidade ou da privacidade Mas aqui é que estamos com poderiam. intimidade. Da Tavênia não há intimidade em proposta de suborno.
Não, eu não sei se houve ou não a proposta, ministro. Sim, ministro. Não sei Mas se isso é houve para ou não a iniciar proposta, se é inquérito fato policial. certo. Cuja função é só investigar. Isso é Não é iniciar para inquérito. condenar. O que eu vislumbro é que a base do inquérito em si, né, a base é um elemento que a Carta da República reputa ilícito. Ah, então, não, a Ou nossa divergência é seja, radical. Eu estou perguntando onde a Carta da República protege, em conversa não cercada de privacidade ou de Ministro, intimidade, claro gravação que a ambiental. Carta da República não protege aquele que haja claudicado em um ato da vida gregária, né? Parece que a conversa Mas não é ocorreu esse numa o caso. repartição Nós não, pública. não podemos ir ao mérito como que julgando a ação penal para depois A respeito da voltarmos ao administração elemento pública. básico do inquérito, que é a fita. A fita obtida, O sabe Deus objeto como. da conversa. Não é, ministro? Mas Parece se que alguém- a se alguém conversa tivesse ocorreu ouvido, numa se alguém repartição tivesse ouvido pública a conversa, estaria proibido a de respeito revelar? da administração pública. Não há intimidade nem privacidade. Quer dizer, Preservar. Seria conveniente examinar primeiro as circunstâncias da gravação. Ocorreu entre, vamos dizer assim, entre quatro paredes. sim, mas é uma repartição pública. Não, mas mesmo que tivesse ocorrido entre Não quatro foi. paredes, Foi na sede do Flamengo. ó, eu estaria ponderando o seguinte, mesmo que tivesse ocorrido a Nós estamos conversa aqui entre entre quatro quatro paredes, se alguém, um aqui a sessão terceiro, é tivesse pública, ouvido a conversa, e se Estaria essa proibido. conversa não fosse E uma mesmo conversa assim, às de vezes, caráter nós sigiloso ou negamos reservado, notas taquigráficas. essa pessoa estaria obrigada a revelar se, por exemplo, ela fosse testemunha. Ou a revelação dela jamais seria considerada ilícita. Assim como uma gravação entre interlocutores, uma gravação feita por interlocutores, de uma conversa não sigilosa, não pode ser considerada ilícita, porque qualquer dos interlocutores pode, num depoimento pessoal, ou como testemunha, revelar aquela conversa. O locutor é o terceiro testemunha. Ou como terceiro, como testemunha. O que protege a intimidade seria o caráter sigiloso da conversa, como se fosse entre um cliente e um profissional. O O ministro pertence supostamente incriminado pela fala tivesse condições de supor que estava cercado por intimidade. O bem jurídico a tutelar seria a privacidade ou a intimidade, Eu vamos pergunto ampliar. se No caso, existe esse bem jurídico? intimidade, obviamente. Que não. É. Depois o inquérito é apenas para investigar. A base de instigação Mas parece que possa Nós ser aqui cerceada estamos assim, discutindo, limina. mas, ministro, nós estamos discutindo um procedimento que repousa unicamente nessa fita. Mas, ministro, suponhamos que isso aí tivesse sido Fosse uma cópia do carta. depoimento de uma testemunha que ouviu essa conversa. A testemunha teria ouvido essa conversa e teria relatado à autoridade policial. Não poderia ser iniciado o inquérito? Partícipe do Poderia. diálogo. Né? Aí nós já temos outra coisa. Aí são as transcrições, não há sequer explicitação do local em que teria ocorrido, pelo menos não verifico nesse exame na bancada, teria ocorrido essa gravação. O que está dito é que haveria 4 vozes, aí se procede voz A, B, C, né? A D deve surgir posteriormente, né? Eu vejo uma certa semelhança entre essa hipótese, esse caso e aquele outro que nós já examinamos, da denúncia anônima. Exato. De certa forma. O que me parece é que, no caso aqui, nós estamos diante de duas questões. Primeiro, se é ilegal, se é ilícita a prova. E, segundo, se sendo ou não ilícita, a eventual ilicitude vai contaminar as provas que foram feitas posteriormente, dentro do inquérito, de modo regular. Inclusive no sentido de apurar alguma ilicitude. A minha tendência é no sentido de, com a vênia do ministro relator, de dar crédito suficiente para que
Mas Vossa Excelência apenas se limita a dar crédito para a instauração do inquérito e levantamento de outros dados. Não observa o que de gravado como suficiente a uma, talvez, se for o caso, condenação penal. Ou seja, não servirá. Como início, né? É uma boa Como discussão. O data vênia não posso equiparar isso à chamada delação anônima. Eu não estou equiparando, eu vi uma certa semelhança que me auxiliou no meu raciocínio. Eu acho que se a conversa não está cercada por condições de intimidade ou pelo menos de privacidade, mormente se trata de ato ou de fala de funcionário público, o problema se desloca, é pericial, é saber se é verdade ou não. Como início de prova, é plenamente válido. Não é uma prova em si. Confirma depois, né? Para começar. Sim, isso é outra coisa, isso é veraz. Vai condenar com base nisso? Não é? O que eu penso é que a cláusula que proíbe a utilização de prova ilícita, pelo menos para mim, ela é linear. Ou ela serve ou não serve, né? Agora, não podemos dizer que Ministro, mas a nossa divergência é quanto à licitude. Vale para o que ter-se proíbe a instauração alguém do inquérito de e não gravar uma vale, conversa e não vale para respaldar uma não denúncia, cercada por intimidade ou privacidade? Não é um problema de suficiência retórica, isto é, se ela vai Sim, ser se ela é suficiente ou não. bastante. É uma questão de licitude. É isso aí. Isso é outra coisa, é uma questão de suficiente, começar a investigar. Trata-se de início de investigação. É início de investigação. Motivação, fato. Essa é uma para o questão início de que é investigação. interessante. Há uma expressão em inglês, eavesdropping. É uma expressão inglesa que significa alguém ouvir, através de uma porta entreaberta, conversa de terceiros. Eu não sei, ministro. E essa questão O que seria esta? foi apreciada pela Suprema Corte Americana, que é extremamente rigorosa em matéria de ilicitude da prova, mesmo porque a própria doutrina da árvore dos frutos envenenados, quer dizer, surge a partir de uma construção jurisprudencial daquele tribunal. No entanto, a Corte, a Suprema Corte Americana, admite a ilicitude do chamado eavesdropping, vale dizer, daquela escuta, ainda que intencional. Pode nem ser intencional. Pode não ser, mas quer dizer, a questão se colocou em situações em que era intencional. Senão Nixon seria... Sim, a bisbilhotice. Ou seja, em outras palavras, bisbilhotar conversa alheia, não é? A rigor, não traduziria em si um ato de ilicitude, viabilizando onde desse fica modo. a Até porque privacidade. senão as colunas sociais estariam todos os donos de colunas sociais estariam na cadeia. Colunista é colunista. Estariam todos na cadeia. E nada impede que, a partir dali, se investiguem fatos supostamente criminosos. Agora, não há notícia Espero, do local da gravação. Não há nenhuma notícia. Não há. Porque a definição do local seria, inclusive, muito importante. Suponha-se uma gravação ambiental em plena praça pública. Quer dizer, onde vislumbrar-se nesse caso Pelo teor dos privacidade. diálogos, ministro Celso, A partir de aparelhos, né, situados fora, e ouvindo um quarto, uma sala... mas eu li toda a transcrição e, pelo teor dos diálogos, tudo leva a crer que se tratasse de uma repartição pública onde estavam os processos, alguém pede o processo e o processo está onde está. Quer dizer, tudo leva a crer que era um ambiente de repartição pública. Nenhuma conversa de Há Não, esclarecimento quanto às pessoas. foi Né? decorrência A da Carlinhos, ilicitude da Carlos conversa. Magno Soares da Costa, atualmente é secretário municipal de Obras e Infraestrutura do município de Cantar. Augusto, José Augusto Monteiro Diogo Júnior, residente à rua tal, bairro tal, e não se diz o que ele é. Mauro, vereador do município. Né? Eugênio Teles, pai de um bolsista e presidente do Clube Poeirinha do Cantar. Bosco, e aí vai dizendo quem é quem. Que estavam lá. Né? Agora, há pessoas que não guardam a qualificação de servidor público.
O fato é que essa gravação clandestina não está servindo para embasar a denúncia e, menos ainda, legitimar uma condenação. Mas vai É ser a mola simplesmente para mestra suscitar o chegar, início de quem uma sabe, a investigação. denúncia, né? Né? E parece que está Vai ser a claro. mola Para mestra, o suscitar o pontapé início de inicial. uma investigação. Mas A idoneidade aí da fita me parece Nós vamos evidente. exigir autorização judicial para fotografar o homicídio. presidente, presidente, consideradas as peculiaridades do caso, né, não situações diversas, eu peço vênia para persistir na ótica. Ministro Eros Grau, sua ótica. No caso, não é ótica. Senhor presidente, Seu ouvido, não é só ótica. No caso, o problema não é de ótica, é de ouvido. senhor presidente, Aliás, é de ótimo. Não, aqui eu examinei com os olhos o processo. senhor presidente, eu acho que os debates foram mais do que suficientes. Eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator. Não vejo ilicitude, e ainda que houvesse ilicitude nessa gravação, essa ilicitude seria insuficiente para contaminar as provas subsequentes. Eu peço vênia para divergir. Ministro Joaquim Barbosa. Eu peço isso. Peço vista. Peço vista. Após o voto do ministro Marco Aurélio, que decidia a questão de ordem, entendendo a legalidade das provas produzidas e determinava o arquivamento da notícia crimes, e do voto do ministro Eros Grau, que admitia a prova produzida, pediu vista o ministro... Vou pedir licença. Tá, acompanha. Como tenho... Acompanha a divergência? Acompanha. Já está para proferir meu voto, pedindo vênia ao senhor ministro relator, acompanho o voto do senhor ministro Marco Aurélio. Eros Grau. Eros Grau. Presidente, eu também vou adiantar voto, no mesmo sentido do ministro Eros Grau, porque não vejo que a proteção de intimidade abranja conversa travada, ao que tudo indica, no espaço de uma repartição pública sobre tema relativo a atos da administração pública. No caso, são licitações para perfuração. Não é do relator quanto ao local. Sim, é minha. Não é do relator. É minha, eu assumo a responsabilidade. No caso, se trata de licitações para perfuração de poços artesianos e outras obras públicas, e o diálogo revela também a discussão dos percentuais de participação, que, no caso, só podem revelar a prática de ilícito, cuja investigação deve, portanto, no meu entendimento, prosseguir. Após o voto, portanto... Eu também peço vênia para adiantar voto. Vamos guardar o voto dele. No mesmo sentido. Você vai voltar tudo de novo, depois o senhor vai ter que voltar de novo. Ministro, então, Vossa Excelência acompanha a divergência? Acompanha a divergência. Após o voto do ministro relator, que arquivava o processo da notícia crimes, não admitia a notícia crimes, e dos votos do ministro Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Brito, Carlos Veloso e Ellen Grace, que admitiu o processamento, pediu visto o ministro Joaquim Barbosa. Senhores ministros, eu retiro de pauta as sentenças estrangeiras 6273, 7141, 7289 e 7595. Está encerrada a sessão. Suponho que